Glória a Deus. Estamos aí em mais uma aula, transmitindo agora para todos a nossa aula de pneumagiologia e nós estamos dando início aí para a honra e a glória do Senhor. Então, a você que está chegando aí agora conosco, seja muito bem-vindo nesta aula que nós iremos passar de pneumagiologia. Deixa eu ver aqui alguns irmãos que já estão chegando aí. Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos. Venha fazer parte aí desta aula gloriosa. Amém, meus amados? Vamos se achegando aí, já tem alguns irmãos que já estão se direcionando aí para mais uma aula de pneumagiologia e nós vamos iniciar a nossa transmissão. Vamos iniciar a nossa aula. Agora são exatamente 8 horas e nós estamos aí fazendo no dia de hoje o encerramento desta matéria. Você já assistiu aí a 5 videoaulas sobre pneumagiologia. Que os irmãos entendam que esta matéria é uma matéria muito profunda e bastante grande, né? Então, nós estamos sintetizando as nossas aulas, as nossas matérias, para que todos possam acompanhar aí e aprender a palavra de Deus. Então, nós estamos sintetizando bastante, tá bom? Nos níveis mais superiores da teologia, iremos tratar mais aprofundadamente sobre algumas questões. Então, como nós estamos sintetizando aqui o nosso curso, esse curso é o curso básico em teologia, são 24 matérias. Voltando a lembrar aos irmãos que este curso nós ministramos em 2 anos, tá? São 2 anos de curso, uma matéria ao mês. Nós estamos aí sintetizando para fazermos uma matéria por semana, através de 5 ou 6 videoaulas. Então, você vai estudar de segunda a sexta, uma aula aí por dia, para que você possa ter aí o básico do conhecimento. Se tratando de 24 matérias, esse curso levaria 2 anos fazendo uma matéria ao mês, em 24 meses. Mas nós, como estamos sintetizando este curso, então você vai fazer 24 matérias em 24 semanas, totalizando aí um total de 6 meses de videoaulas. Serão bastante videoaulas aí, né? Mais de 100 videoaulas do curso básico, e nós estamos disponibilizando aí no nosso canal do YouTube. Então você poderá acessar essas videoaulas e assisti-las no momento em que você quiser, no momento em que você desejar. É só você se inscrever também no nosso canal, clique lá no sininho de notificações e você será notificado das nossas aulas e de demais postagens que nós iremos fazer aí no nosso canal, tá bom? Então nós estamos aí no nosso curso básico de teologia, estamos realizando este curso, já temos aí a nossa irmã, a pastora Rosângela Dias, que já está conosco aí no canal, já está conectada. Deus abençoe sua vida, pastora Rosângela, né? E está participando aqui. Então pegue o seu material didático, pegue aí, meu irmão, a sua Bíblia, o seu PDF do estudo. Eu tenho certeza que você já leu o nosso material didático que nós enviamos para os alunos. Se você quiser adquirir esse material didático da matéria de pneumagiologia, é só entrar em contato conosco aí no particular. O nosso telefone de WhatsApp da Secretaria da Faculdade está sempre aparecendo aqui no vídeo, né, como está aqui agora. Você poderá acessar então aí este vídeo, acessar esse telefone e está solicitando aí o material didático em PDF para você. Só entrar em contato e falar assim, olha, eu gostaria de ter aí a matéria de pneumagiologia em PDF e você receberá aí sem custo nenhum, será enviado em PDF através do WhatsApp. Deus abençoe. Nosso irmão Altair José já está conosco aí também no nosso canal. Deus abençoe sua vida, irmão Altair. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos tentar fazer o encerramento da nossa matéria de pneumagiologia. Ainda ficou muitas questões a serem tratadas e nós iremos tratar aí nos cursos médio e bacharel de teologia. Eu quero dizer aos irmãos, novamente, esse curso ele está sendo sintetizado, tá? É um curso sintetizado para que você possa estar participando. Então, por se tratar aí rápido, ele está bem sintetizado, mas você poderá estar participando posteriormente do médio bacharel aí
estar aprendendo mais a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Nós vamos iniciar a nossa aula neste momento e que Deus possa abençoar a sua vida. Eu estou vendo aqui que parece que o nosso vídeo, nossa transmissão, mais uma vez, estamos tendo problema aí com a transmissão e está travando muito, né? Estou percebendo aqui que está travando muito a nossa transmissão. Deve ser devido à nossa internet aqui hoje, que não está nos conformes, não está nos conformes. Deve ser por esse motivo que está travando. Está muito, está bem ruim mesmo aqui. Hoje está bem déficit, está travando bastante. Nossa transmissão está travando bastante. Estou vendo aí que está travando. Não sei se vai dar para continuar essa transmissão. Meu Deus, hein? Agora estamos aí com um computador muito bom e a nossa transmissão está travando desse jeito. É complicado. Travando. Os irmãos aí que já estão conosco, pode passar aí um feedback de como que está o vídeo, como é que está o áudio. Passa para nós um feedback aí, irmãos. Estou percebendo aqui que está travando muito, tá bom? Mas vamos aí na nossa aula. Vamos ver se nós conseguimos aí. Os irmãos aí, o nosso irmão Marvin, Deus abençoe, irmão Marvin, já está conosco aí. Irmã Larissa, Juca Lopes, irmã Quitéria, aos alunos aí abençoados. Deus abençoe as suas vidas. Nós estamos nessa transmissão aí. Vamos falar então aí, vamos para o nosso estudo. Vamos iniciar a nossa aula. Estamos só esperando mais alguns irmãos e daqui a pouco já estará aí, já chegando aí. Como é que está aí, meus irmãos? Deu uma melhorada na transmissão? Glória a Deus. Aqui tá boa a transmissão. Deus abençoe, irmã Quitéria, pelo feedback, tá? Glória a Deus. Nossa irmã Fabiana já está conosco aí também. Deus abençoe, irmã Fabiana. Glória a Deus. Meus amados irmãos, na aula passada, nós falamos acerca dos dons. E é bem importante, porque como nós estamos falando do agir do Espírito Santo na nossa vida, então nós falamos sobre os dons, que são ferramentas que o Espírito Santo disponibiliza para aquele que está servindo a Cristo, para poder conquistar almas e levar o Evangelho através dessas ferramentas adquiridas pela palavra, esse revestimento de poder através do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo tem esses dons. Nós falamos acerca de operações, diversidade de operações, que deu-se início o nosso Deus quando começou na Tanakh, na sua revelação, se utilizava muito da diversidade de operações. Falamos também dessas duas ferramentas, os dons que Cristo, que o próprio Senhor ali também entregou à igreja, os dons ministeriais. Nós falamos um pouco nisso na aula passada, em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores, né? Então nós falamos sobre esses 5 dons ministeriais. E falamos também dos dons do Espírito, os 9 dons espirituais, dividido aí em 3 grupos, né? Dons verbais, dons de poder e dons de revelação, que trazem a revelação. Então nós falamos sobre isso. Falamos que o amor não é dom, o amor é fruto. Então nós vamos entrar agora no fruto do Espírito. Então vamos falar do fruto. Ok? Para nós entendermos acerca do fruto, você que está com a sua Bíblia aberta, vamos ler aí a palavra do Senhor em Mateus, Mateus, no capítulo 3, Mateus 3:3, 3:3. O que João Batista,
ele diz a respeito do fruto. Olha aí. Então vamos ver aqui, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 3. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz aqui o texto da palavra do Senhor. Mateus capítulo 3 e o versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E nós vamos ver aqui, em Mateus, que quando João Batista estava pregando aqui, né, ele diz assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque quando ele estava pregando o arrependimento, muitos desciam para serem batizados por João Batista. E João Batista, então, vendo a intenção daqueles fariseus que estavam ali e desciam sem arrependimento, por causa da pregação dura de João Batista, ele então diz assim, ó, versículo número 8, tá? Vamos ler aqui, ó, 3, 8. Ó, capítulo 3, versículo de número 8. Olha o que diz aí. Produzir fruto que mostre arrependimento. Então João, ele usa do fruto para dizer que eles produzam, ó, produzir, produzir, ó, produzir fruto, produza fruto que mostre o arrependimento. Em algumas traduções, produza fruto para o arrependimento, ou fruto digno de arrependimento. Então João, ele se utiliza do fruto para falar que o fruto deve ser produzido para demonstrar o arrependimento. Então, quando a pessoa se arrepende, ela tem que produzir fruto. Fruto esse que vai demonstrar, né? Que vai demonstrar para aqueles que conhecem a pessoa que realmente houve um arrependimento. Como dizer que alguém se arrependeu se não houver algo que demonstre tal arrependimento? Então aí nós vemos que o fruto, ele para ser demonstrado, para ser produzido, o fruto deve ser produzido por atitudes, produzido pela maneira de agir, pela maneira de viver. É assim que se produz fruto. Fruto não se produz por palavras. Fruto se produz por gestos, por vida, por realizações. É assim que se produz fruto, pela maneira de viver, né? Pela maneira de agir. Tem que haver uma maneira de agir para que o fruto seja produzido. Então, o fruto não é produzido também por sentimento. O fruto não é produzido por sentimento. O fruto, ele é demonstrado pela a maneira que você age, ou seja, pela sua prática de agir, você então produzirá, o fruto será visto. Existe o fruto visto e o fruto escondido. Depois nós vamos falar sobre isso. Quando o fruto está escondido e quando o fruto está à vista. Então nós vemos aí João Batista, no início, falando acerca deste fruto. Olha o que ele diz aqui no versículo 10.
Mateus, capítulo 3, versículo 10. Olha o que João diz. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto, olha, bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Tá? Então, ó, além de produzir fruto, é produzir fruto, ó, bons frutos. O machado está à raiz das árvores. Por que ele fala árvores? Ele fala no plural. Quando está falando frutos, está falando porque frutos não é porque é uma árvore, é porque são várias árvores. Então, o machado está posto à raiz das árvores. E tem que produzir bons frutos. Então, a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo e queimada. Então a questão não é produzir só fruto, mas a questão é produzir bom fruto, porque não adianta produzir fruto e o fruto ser mau. Porque se o fruto for mau, esta árvore será punida do mesmo jeito. Ok? Então temos aí a produção do fruto tem que ser bom. Então o fruto aqui, ó, tem que ser bom e não mau. Então nós temos duas qualidades de fruto. Tá? Temos duas qualidades de fruto. Temos o fruto bom e o fruto mau. Temos duas qualidades de fruto. Daqui a pouco você vai entender. Estou falando algumas passagens para que você entenda sobre a questão do fruto. Porque o fruto aqui, ele é figurado, né, tipológico, uma figura de linguagem, uma expressão, uma parábola. Então, para você entender, porque nós vamos falar sobre o fruto produzido pelo cristão. Você tem que ter essa visão sobre a questão deste fruto. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7. Olha aqui, vamos folhear aqui, ó, Mateus capítulo de número 7. Capítulo 7. O versículo 15 a seguir. Quando Cristo, aqui é Cristo, quando Cristo, ó, quando Jesus, Yeshua, vai falar sobre o fruto, ele diz o quê? Ele está falando sobre falsos profetas, sobre pessoas. Ele está se referindo a pessoas. Pessoas que não agem em conformidade com o reino do céu, que agem em desconformidade, que não estão tendo uma vida coerente com a palavra de Deus, mas eles levam uma vida totalmente desconcertada à palavra de Deus. Então, olha o que diz aqui. Cuidado, Jesus e Yeshua que está falando. Não sou eu, está na Bíblia. Mateus capítulo 7, olha aí, Mateus capítulo 7, né? E o versículo 15 a seguir. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos,
nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha, ele está dizendo que pelo fruto se conhece a árvore. Ora, esse fruto aqui, esse fruto que Jesus está falando é figurado. Tá? É figurado. Esta árvore que Jesus está falando também é figurado. Ou seja, não é literal. Esse fruto que ele está falando não é um fruto literal, uma pera, uma maçã, um figo. Não é literal. Ele está usando aí uma forma figurada. Podemos dizer quase que uma parábola para tentar transmitir aos que estão ouvindo a palavra como interpretar isso espiritual e entender o que ele está falando. Porque ele está falando de uma questão que vai interferir na vida espiritual da pessoa. Como conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que recebeu o pleirós de Yahweh, o pleirós de Yeshua. Você já aprendeu sobre o pleirós e o pimpleme. O pleirós e o pimpleme. Ser cheio e estar cheio. Ser cheio e estar cheio. Pleirós e pimpleme. Ó. Então, Jesus, aqui em Mateus capítulo 7:16, Mateus capítulo 7:16, ele está fazendo uma inferência do fruto para falar das coisas espirituais. Tá? Então temos que entender essa inferência. E ele diz assim: pode, pelos seus frutos os conhecereis. Então ele está falando que a árvore, tá? A árvore que é figurada, esta árvore aqui somos nós, ok? Esta árvore somos nós. Ou seja, eu e você. Esta árvore somos nós. E esta árvore, ela vai produzir, porque toda árvore produz. Toda árvore produz. E o que Jesus está dizendo é que você conhece, que ele está falando de falsos profetas, de pessoas que se dizem ser e não são. Ele está dizendo de pessoas que dizem serem de Deus e não são. Pessoas que dizem professar a fé em Cristo e não professam. Pessoas que se dizem religiosos e no final não são, é apenas uma casca. Então Jesus está falando a esse respeito e está se utilizando do fruto. Então o fruto ele é utilizado muito, muito no Novo Testamento. Nós vamos encontrar muito sobre essa questão do fruto, tá? Muito, muito sobre a questão do fruto no Novo Testamento. Então, nós temos que entender que uma coisa é diferente da outra. Então, por que eu estou falando isso? Porque os dons é uma coisa, o fruto é outra coisa. Muitos cristãos misturam fruto e dom. Fruto e dom. Dom e fruto. E acabam misturando. Mas nós não podemos misturar, porque temos que entender que o homem, né, cheio de Deus, o homem cheio de Yeshua, produz fruto bom. O homem cheio de Yeshua
O homem no pleiros, ó, o homem no pleiros, cheio de Yeshua, ele tem que produzir fruto bom. Se ele produz fruto mau, é porque ele não está cheio do Yeshua. É isso que eu quero que você entenda. Estou querendo te fazer entender essa questão. É figurado o que Cristo está falando lá, ó. Dos bons. Então, o homem que não é cheio de Yeshua, ó, aqui, ó, aqui é a árvore, que somos nós. A árvore que somos nós. Agora aqui, ó, cheio de Yeshua. Aqui no Pimpleme. Ok? Essas duas árvores estão cheias. Olha, esta árvore aqui, ela está cheia. Também está cheia de Yeshua. Mas ela está cheia de Yeshua, porém, ela produz aqui, ó, fruto mau. Ora, como que aqui produz fruto mau, aqui produz fruto bom, se as duas estão cheias de Yeshua? Você tem que entender este mecanismo para que você possa entender a questão do fruto e dom. Fruto e dom. Tá? Então, o fruto revela o caráter de Cristo na pessoa. O fruto revela o caráter de Yeshua no indivíduo. Vou repetir. O fruto, ele revela o caráter de Yeshua no indivíduo. Então, para que você saiba que uma pessoa é de Deus, você tem que olhar o fruto. O fruto. Se o fruto é mau ou se o fruto é bom. Agora, esta árvore, ela tem folhas. Esta árvore também tem folhas. Isso não é literal, é figurado. O que representa as folhas? As folhas representam dons. Ó. As folhas representam dons. Tá? Eu estou indo devagar para você entender essa questão, para nós entrarmos nos dons. Porque tem pessoas que, por não conhecer a palavra, olha só, ela fala assim, como é que pode? Aquele irmão, ele profetiza, aquele irmão, ele fala em língua estranha, né? Aquele irmão, ele ora, vai na igreja, Deus usa tanto ele, mas vive no pecado, vive pecando, porque as folhas da figueira não significa que a figueira é de boa qualidade. A figueira pode ter folhas, mas não possuir fruto. Quando
se olha para uma figueira, se você for estudar sobre isso e procurar, quando a figueira ela tem folhas, ela é frondosa, bonita, dificilmente não tem fruto. Ela tem que ter fruto, porque o sinal de que há fruto é quando a figueira está cheia de folhas, cheia de flores, né? Então é sinal de que tem fruto. Quando nós lemos aqui a palavra de Deus, Lucas capítulo 12, vou ler aqui, Lucas, deixa eu ler para você aqui, Lucas capítulo 12, Lucas 12, é 12? Peraí, deixa eu ver se é 12 aqui, que não é 12 não. Lucas 11, desculpa, irmãos. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas 11. Ah, é Marcos. Hoje eu tô ruim, hein? Marcos. Tô aqui em Lucas. Marcos capítulo 11. Olha o que diz aqui o texto. Pega aí a sua Bíblia também. Vamos olhar isso aqui. Marcos capítulo 11, versículo aqui de número 20. Deixa eu ver se é o 20 aqui, peraí. Marcos 11 e 11. Marcos capítulo 11, versículo 11. Isso aqui não está programado, não. Por isso que às vezes eu tenho dificuldade. Se eu tivesse programado, marcado, eu não tinha errado nem capítulo nem versículo. Então, nós estamos ao vivo aqui, que não é nada ensaiado. Então, olha o que diz aqui o texto. Marcos capítulo 11 e o versículo 11. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo visto tudo ao redor, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, ele viu de longe uma figueira que tinha folhas. Então a figueira não era seca. Ele viu que lá tinha folhas. Haviam sinais de que haveria fruto naquela figueira. Foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Ele não achou. Não era tempo de figo e só tinha folhas. Mas era para ter. Ele foi procurar alguma coisa nela. Olha lá. Então ele disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Tem outras passagens, não dá tempo, se nós for entrar nesse assunto. Tem também aqui Mateus 21, que se nós for entrar nesse assunto, nós vamos longe. Deixa eu ver aqui, Mateus 21. Mateus 21, versículo 18. 21, versículo 18. Olha aqui. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, avistou uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas nada encontrou senão folha, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasceu. A figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disseres: levanta e tal. Tudo que pedir, mas não é esse o assunto que eu quero, mas é a questão da figueira, que Jesus foi procurar fruto e não tinha. O que Cristo espera daquele que recebe o Espírito Santo? Que ele produza fruto. Tá? Então, os dons são folhas. A figueira, ela não está descoberta, ela está coberta, né? Revestida pelas folhas. Ela não está seca só com seus galhos expostos, ela está
revestida pelas folhas. Então o Espírito Santo reveste o cristão com os dons. E através dos dons, essa ferramenta, ele vai então ganhar vidas, propagar o evangelho, salvar os contritos de coração, né? Tirar os oprimidos aí que estão à beira de um colapso mental, caindo até em depressão. Então os dons fazem-se necessário para que o cristão possa testemunhar de Cristo através dos milagres, através da obra. Mas para que nós demonstremos o caráter de Cristo, demonstremos que temos a mente de Cristo, o viver de Cristo, que somos realmente de Cristo, é através do fruto. Então, o fruto e os dons, eles estão juntos, porque o Espírito Santo que habita no cristão, o Espírito Santo que habita no cristão, esse Espírito Santo que está em seu interior, vai dar para ele o dom. Então, ele recebe o dom do Espírito Santo para aquilo que for útil. Mas o fruto, ele é produzido, é um processo de produção que é gerado no cristão pelo Espírito. É um processo de criação. O Espírito vai produzir no cristão. Então, ninguém tem fruto pronto. Nós, quando recebemos o Espírito Santo, o fruto é produzido. E como que esse fruto será visto? Ele será visto pela sua maneira de agir, de se comportar, pela sua maneira de falar, da sua maneira de demonstrar através de práticas. É assim que vão ser enxergados o fruto. Mas eu falo língua, mas eu profetizo. Deixa eu ler aqui para você. Mateus capítulo 7. Deixa eu voltar aqui. Mateus capítulo 7, versículo 20, que nós estávamos lendo. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 20. Abra a sua Bíblia aí, faça suas anotações. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ele está falando da árvore. Você vai conhecer pelo fruto. Parece que muito cristão desconhece esta escritura. Parece que muito cristão desconhece esta palavra que foi dita pelo próprio Yeshua. Não é um discípulo que está falando. Estamos aqui no evangelho que Mateus escreveu para os judeus, aonde o próprio Yeshua está falando que não adianta ter uma boa fisionomia, não adianta ter um bom terno, não adianta ter uma boa vestimenta, um sapato novo, zerado, não adianta ter roupa sacerdotal. Ele está falando, Jesus, Yeshua, não adianta o exterior estar bem maquiado, bonito. Não. Tem que se olhar o fruto, a prática, o que sai desta árvore, o que esta árvore tem a oferecer. É bem lícito isso que está sendo dito, e tenho certeza que você vai entender sobre a questão do fruto. Então, o fruto é uma obrigação, o fruto é uma obrigação de quem teme a Deus produzir, por causa do Espírito que habita nele, e o Espírito
espírito vai produzir o fruto. Essa árvore ela não pode produzir fruto mau. Tem que produzir fruto bom. Ora, se o fruto é mau, não é produzido pelo Espírito. Meu Deus, olha aqui, deixa eu te dar uma outra visão aqui desse fruto. O fruto é produzido. Essa árvore ela tem um espírito. Ok? Ela tem um espírito. Só que esse fruto mau não foi produzido pelo Espírito. Esse fruto mau foi produzido por quem, então? Por ele mesmo. Pela sua natureza humana. Pelo seu eu, pelo seu ego. Essa pessoa, ela profetiza, ela fala em língua, porque ela tem o Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Como está aqui. Ela recebeu o Pimpleme, ó. Ela recebeu no Pimpleme. Ela foi lá, ela está participando como noiva do Cordeiro. Ela faz parte do corpo de Cristo. Só que ela recebe o Pimpleme, ela é cheia de fora para dentro. Ou seja, aqui a fonte é externa. Já falamos sobre isso. A fonte é externa. Se a fonte é externa, então existem alguns períodos que ela se esvazia e precisa correr novamente até a fonte para se encher. Ela não está constantemente cheia, mas ela está inconstantemente cheia. Ela é inconstante. E nessa inconstância, ela não produz o fruto pelo Espírito. Ela produz o fruto pelo seu próprio eu. Então, quem produz o fruto, aqui, ó, é o eu. O ego. Deu para entender? Mas profetiza. Então essa pessoa profetiza, fala em línguas, porém ela não demonstra o caráter de Cristo. Porque como que eu vou conhecer? É porque profetiza? Não. Como que eu vou conhecer que ela é cheia do Espírito Santo? É porque ela fala em língua? Porque aqui, ó, aqui ela é cheia. Ela está cheia, mas ela não tem a fonte. Então não reflete o caráter e a mente de Cristo. Quando eu digo não tem a fonte, é a fonte ativa, porque o Espírito Santo está nela. Ela tem o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que ela não tem o Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo, porque se ela não tivesse o Espírito Santo, ela não ia ter os dons, mas ela tem. Ela flui os dons. Porém, essa fonte não é ativa. Essa fonte, ora é ativa, ora é passiva. Ora é ativa, ora é passiva. Em alguns momentos, a pessoa faz o seu querer, faz a sua vontade e a fonte se torna passiva. Agora, quando ele está bebendo da fonte, que está envolvido nos mantos, no mistério, aí a fonte torna ativa. E aí ele recebe o Pimpleme, ele fica cheio, mas quando sai dali, esvazia. Por que esvazia? Porque sai da água jorrando. Ele deixa a fonte agora passiva e passa a não jorrar mais. A fonte está externa. Perde a conexão. Ele mesmo interrompe esse agir, né? O agir de Deus não há uma conexão do agir. Então se torna uma fonte aqui, o Espírito Santo está passivo. Ele está tentando mudar essa pessoa, mas essa pessoa não muda. Aqui não há mudança, aqui não há transformação. A pessoa fica do mesmo jeito e ela vai produzir fruto mau. Então, Jesus disse, Yeshua disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Pelo fruto. Agora, olha o que Jesus disse aqui.
Continuando aqui, Mateus capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Agora, olha o versículo 21. Nem todo. Então, aqui, ó, aqui é versículo 21. Vou pôr isso aqui, ó. Mateus 7, 21. Esse camarada aqui. Nem todo, olha o que diz o texto, que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Olha aí. Então não basta dizer Senhor, Senhor, fazer culto de ação de graça, não basta adorar ao Senhor por mero lábio, por mero labial, por mera dicção. Não basta apenas levantar a mão e dizer obrigado, Senhor. Não, tem que produzir fruto. E o fruto vai de encontro à sua vontade, porque para produzir o fruto do Espírito, o seu eu tem que deixar de existir. Porque você tem que fazer a vontade daquele que está em você. Daquele que adentrou na sua vida para te trazer mudanças. Se eu for fazer só o que eu quero, irmão, não tem mudança. Não tem transformação. Para ter mudança, eu tenho que fazer aquilo que eu não quero. Porque se eu já tenho tendência ao pecado, se o nosso coração já é enganoso, se nós for fazer a nossa vontade, nós vamos pecar. Nós já temos tendência a pecar. Mas o Espírito Santo de Deus, não. Ele é puro, ele é fiel, ele é Deus, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E quando você rejeita a sua vontade e faz a vontade do Espírito que em você está, você vai começar a produzir fruto. Mas você não produz fruto sozinho. Se o fruto tem que ser visto pelas minhas atividades, então eu tenho que conviver em sociedade, eu tenho que ter uma convivência com pessoas, para que através da vida dessas pessoas, o meu fruto apareça. Olha, porque o meu fruto só aparece através de atitudes. Se você ficar trancado na sua casa, você fica trancado na sua casa, como você irá demonstrar o fruto trancado na sua casa? Para quem você vai demonstrar o fruto? Como você vai gerar o fruto? Daqui a pouco nós vamos entrar sobre a questão do fruto. Eu estou só abrindo a janela, porque é muito profundo falarmos sobre o fruto do Espírito. É muito profundo. Olha aqui. Mas escute. Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Agora, olha o versículo 22. Muitos. E aqui é colocado 3 características. 3 características de pessoas. Olha o que ele diz aqui. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Ó, então vamos colocar aqui. Deixa eu apagar aqui. Cadê meu? Olha aqui, deixa eu apagar aqui. Vamos apagar aqui. Olha o que ele está dizendo. Senhor, em teu nome profetizamos, ó. Profetizamos. Jesus é quem está dizendo, irmãos.
É Jesus que está dizendo. Olha aí. Em teu nome profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios. Porque eles em teu nome não expulsamos demônios? É uma interrogação, uma pergunta. É como se afirmasse: em teu nome expulsamos demônios. Ó, profetizamos, ó. Expulsamos demônios. 2. Expulsamos demônios. Olha o que Jesus está dizendo, que muitos naquele dia me dirão, em teu nome fizemos muitos milagres. Olha aí. Milagres. 3. Em teu nome nós fizemos muitos milagres. O que você considera um milagre? Um paralítico levantar da cadeira de roda é um milagre. Paralítico levantar da cadeira de roda é um milagre. O que mais? A pessoa ser curada de um câncer terminal, milagre. É um milagre. Uma pessoa cega voltar a enxergar é um milagre. O milagre é aquilo que não se explica. É um milagre. Agora, olha aqui. Versículo 23. Então lhes direi. Então Jesus está dizendo que muitos vão falar para ele naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome realizamos milagres. E Jesus vai dizer para eles, agora Jesus vai dizer, olha aqui, eu vou bem devagar porque nós temos que mastigar esta palavra. Então lhes direi claramente, lhes direi abertamente, não por parábolas, mas eu vou dizer bem nitidamente, entendivelmente, eles vão entender o que eu vou dizer. Eu vou falar bem claro, eu vou falar bem devagar, e aí eles vão entender o que eu estou falando. Lhes direi, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos, que eles praticavam o mal, mas eles não tinham os dons? Eles não estavam cheios de folhas? Estava. Mas não tinham frutos bons, só tinham fruto mau. Não tinha fruto bom. Por quê? Apartai-vos de mim, ó, vós que praticais o mal. Então eles tinham o Espírito Santo, ó, tinham os dons, porque profetizou, tinha o dom de profecia. Dom de profecia. Expulsaram o demônio no nome de Jesus, se utilizaram do nome de Jesus e demônio saiu. Faziam milagres, outro dom. Então, Jesus está se referindo a dons, mas Jesus não se refere a fruto, ele se refere a dom. Então, vocês tinham os dons, vocês tinham o mover do Espírito, vocês carregavam o Espírito, porém, praticavam do verbo praticar, que é igual realizar, fazer. Então eles faziam o mal, praticavam o mal, vivenciavam o mal, transmitiam o mal, transpareciam o mal. Não demonstravam o caráter de Cristo, eles apenas testemunharam. E aí nós podemos entrar na testemunha. Existem 2 tipos de testemunha. Testemunha. Tem 2 tipos de testemunha. A verdadeira
e a falsa. Verdadeira e a falsa. A de defesa e acusação. Defesa e acusação. Existem duas testemunhas, mas não vamos entrar nesse mérito agora da testemunha. Talvez outro dia a gente grave uma videoaula sobre testemunha, né? Mas você sabe que existe a testemunha verdadeira e a falsa. Existe a testemunha de defesa e de acusação. Aí existe a testemunha que defende, que é de defesa de Cristo, defesa do Evangelho, e aquela que é de acusação. Ou seja, se não defende, acusa. Não existe em cima do muro, não existe meio termo. Para Deus não existe meio termo. Ou você é quente, ou é quente e frio. Morno não serve. Ou é crente ou é frio. Morno não serve. Então não existe meio termo. Depois nós vamos ter também uma aula sobre essa igreja de Apocalipse que tinha lá os quentes, os frios e o morno. Depois nós vamos ter uma aula sobre isso. Então veja bem, eu estou indo bem devagar, irmão, para você captar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está lhe dando revelação e você está recebendo revelações através dessa videoaula, desta palavra, porque o meu intuito não é limitar o seu conhecimento, o meu intuito é abrir a janela para você ver que há amplitude na palavra, que há muitas revelações, há um mundo espiritual e há um mundo de revelações que estão no atemporal, que nós não temos como compreender, mas que o Espírito Santo nos fará entender todas estas coisas do mundo espiritual. Então, perceba. Então, olha, estamos falando de duas árvores, ok? Que têm a mesma folhagem, duas árvores que têm os mesmos dons, porém, o fruto é diferente. Tem uns que não têm fruto porque não produz, e tem uns que, além de produzir, ainda produz fruto mau, não produz fruto bom. A árvore que não produz fruto é aquela que não deixa o Espírito Santo produzir. E de toda forma ela vai ter fruto mau, ou vai ter obra má. Enfim, aqui é muito profundo. Então eu não quero me aprofundar muito, eu quero ser um pouco menos preciso para que você possa aprender mais. Então nós estamos falando porque aqui você vai entender que existem duas categorias. Eu vou separar aqui, ó. Pronto. Duas categorias. Dois tipos de cristão. Agora você vai começar a entender. Há duas categorias de cristão aqui, né? Paulo já escreve sobre eles na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ali, se não me falha a memória, onde ele fala do crente espiritual e o crente carnal. Ele fala do espiritual e o carnal. Porque o natural não é cristão, mas ele fala do homem espiritual e o homem carnal. Então, esse camarada aqui, ó, é o carnal. Carnal. E esse aqui, espiritual. Por quê? Porque além dele ter o Espírito Santo, mas a sua obra, a sua realização é má. Mas ele profetiza, mas é carnal. Ele fala em língua, mas é carnal. Mas ele tem o dom da palavra, mas é carnal. Ele tem o dom do discernimento, mas é carnal. Você tem que entender isso porque tem gente que fica revoltado. Eu não entendo como é que tem irmão que profetiza, Deus usa tanto ele e aí ele ainda peca ainda. Ele peca, meu irmão. Escuta aqui, ele peca porque Deus está usando ele para ganhar almas. Mas Deus não está lhe dando dom para salvar a sua vida. Deus não está dando ferramenta para o cristão
para ele salvar a sua própria vida. Deus está dando ferramenta para o cristão para ajudar na colheita, para ajudar na salvação, para estender essa salvação a todas as pessoas da terra. Mas não isenta você de perder a sua salvação só porque você tem um dom. Não te isenta. Eu já falei isso algumas vezes, e tem um testemunho de um pastor, ele pregava muito. Né? Vamos fazer aqui uma parábola. Deixa eu fazer aqui uma parábola, vai, pronto. Fazer aqui contar uma história figurada. E ele pregava muito, pregava em todos os lugares, Deus se manifestava, era convidado para congressos, e a vida dele, só que ele estava cansado, porque ele pregava, Deus salvava, mas quando ele saía da igreja, ele se tornava outra pessoa. Quando tinha uma oportunidade, ele se adulterava, ele cometia pecado, ele bebia, ele se prostituía, ele fazia tudo escondido, ele viajava muito, ninguém o conhecia, e às vezes ele caía em alguns lugares, ele acabava cometendo pecado e se aprofundava e não ligava muito. E um dia ele foi pregar num congresso e ele disse: Deus, se o Senhor existe, ele questionou, porque tem pessoas que questionam, tem pessoas que estão dentro da fé e às vezes questionam se Deus existe. Senhor, se o Senhor existe, fala comigo diferente. Olha, o Senhor sabe que eu faço isso, eu faço aquilo, e o Senhor até hoje não me repreendeu. Se o Senhor existe, eu quero que o Senhor me prove a sua existência. Eu quero que quando eu esteja pregando, o Senhor use um profeta para falar do meu pecado, para revelar o meu pecado. E ele começou a pregar naquele congresso, e as almas começaram a aceitar Jesus, vidas sendo transformadas. Deus nunca usou tanto este homem como usou naquela noite. E o altar se encheu de almas, se encheu de vidas. E ele orou, e ele fez toda aquilo que ele estava acostumado a fazer. Um pouco já fazia por próprio costume, jargões, palavras ensaiadas, decoradas, mas sem muito envolver o Espírito no interior dele, e ele fazia porque estava acostumado. Chamava o povo, e o povo se arrependendo e vindo para Cristo. Ele se utilizava dos dons, e Deus operando poderosamente, curando. Ele nunca viu tanta maravilha como Deus fez naquela noite. E aí ele saiu do trabalho, foi para sua casa e falou: mas Deus, o Senhor sabe que eu peco, e pedi para o Senhor revelar, e o Senhor me usou como nunca tem usado, tão maravilhosamente. E ele foi dormir. Ele dormiu e ele acorda então, no meio da noite, assustado. Ele acorda e ele senta na cama e por um momento ele se congela e ele sente, bem no seu ombro direito, ele sente um calor e ele consegue virar um pouco o rosto. E ele vê então um anjo, vê um ser celestial, todo cheio de glória, e aquele resplendor e uma espada desembainhada, e a ponta da espada encostada no seu ombro. E ele em pensamento pensou: meu Deus, o que é que está acontecendo? E quando ele pensou, ele ouviu uma voz que disse para ele: saiba que os meus dons salvam vidas do inferno, salva vidas da perdição, e eu uso os meus dons para ganhar almas para o meu reino. Mas te digo também que esses dons não salvam a tua vida. Estou eu te esperando no dia do juízo. Meu Deus, irmão, isso é muito forte. Deus disse para ele, Deus se revelou a ele: meu filho, os dons não são para você. Você está achando que você está salvo por causa dos dons? Não, meu irmão. Então não se empolgue se você vê Deus utilizando dos dons para salvar vidas. Mas os dons não salvam essa árvore. Ela pode ser florosa, ser bonita, pode falar língua estranha,
pode ser utilizada naqueles dons que nós já vimos na aula passada, mas se ela não tiver o fruto, ela não salva a sua vida. Uma vida inteira tendo esse mover do Espírito, mas nunca produziu fruto para a salvação. Então nós temos que produzir fruto, nós temos que mudar a nossa concepção. Existe um pensamento dos crentes pentecostais que ele vê uma pessoa sendo usada no pentecostalismo, dentro do mover do Espírito, e acha que essa pessoa ela reflete o caráter de Deus, e aí ela se decepciona. Porque ela vê muitas vezes a pessoa ali falando língua, pulando, a glória se manifestando através dos dons. E quando ela começa a conviver com essa pessoa, ela pensa assim, meu Deus, eu não sabia que você era assim, meu irmão. Eu pensei que você era uma pessoa mais firme na rocha. Eu não sabia que você tomava uns negocinhos, que você fazia isso, que você usava essas palavras torpes, que você batia na mulher. Eu não sabia que você brigava com todo mundo, que você não tinha paciência. Eu não sabia que você não tinha domínio próprio. Que você não... Nossa, eu vi Deus te usando, então pô, eu achei que você estava assim com Deus. Irmãos, é muito sério o que eu estou falando nessa videoaula. É muito sério. Então Deus, quando Jesus e Yeshua falava com seus discípulos, Senhor, como nós vamos conhecer os falsos profetas? Dá uma olhadinha no fruto dele. Observa o fruto. Dá uma olhada no fruto do profeta. E aí você vai saber se essa árvore é de Deus ou não é de Deus. Ah, Deus. Existem pessoas que estão orando para Deus mostrar. Irmãos, eu não sou contra. Mas tem coisa que Deus não precisa te revelar. Na própria palavra já está revelado. Não, eu vou orar para saber se aquela pessoa é um homem de Deus. Olha a história dele, olha a maneira dele agir, examine a maneira dele se comportar, como ele fala, como ele age. Você tem que conviver com ele um período. Por isso que eu sou contra consagrações de pessoas que chegam no ministério com 1 mês, irmão, é consagrado, com 2 meses é consagrado. O pastor nem viu, nem conheceu e nem sabe as atitudes dele. Porque para você enxergar o fruto, você tem que conviver. Você tem que conviver para você ver os frutos da pessoa. Como que a pessoa é? Porque uma pessoa ela pode se maquiar, pode se esconder, ela pode se disfarçar, mas ela não consegue falsificar o fruto do Espírito. Não falsifica. Então nós temos aqui o cristão que é espiritual, que produz fruto, tem dom e produz fruto. E temos aqui o cristão carnal, tem os dons, mas não produz fruto. Mas para você saber entender, conhecer, então você tem que conhecer o fruto. Então vamos lá? Vamos para o fruto? Agora, para falar do fruto, nós vamos lá em Gálatas, né? Capítulo 5. Nós não vamos falar das obras da carne, porque demanda tempo. Coisa que nós temos que correr. Temos que terminar esta matéria hoje. Uma matéria bem sintetizada. Então, nós estamos falando de alguns pontos mais importantes. Tá? Então, olha aí. Gálatas 5, 22. Olha aí. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Gálatas 5, 22. Nós estamos falando do fruto. Então pega a Bíblia aí. Vamos dar uma lida, porque temos que ler. Temos que ler a palavra. Abra a sua Bíblia aí, meu irmão. Gálatas, capítulo 5, 22. Tão pequenininho, né, que nós, se folhear de uma vez, passa direto. Gálatas.
Ué, cadê? Tiraram um livro de Gálatas aqui da minha Bíblia? Cadê Gálatas aqui? E achamos? Sumiu Gálatas da minha Bíblia? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha aí. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então, olha aí. O fruto do Espírito é. Pronto. O fruto do Espírito é. Tá? Versículo 22. Primeiro, irmãos, não existe frutos. Frutos, tá? Só existe um fruto. Você não lê, a palavra de Deus não diz os frutos do Espírito são. Não. A palavra de Deus diz o fruto do Espírito é. Tudo singular, tudo singular. Não tem pluralidade de fruto. Só tem um fruto. Às vezes você pergunta, irmãos, quantos frutos tem? Aí os camaradas estão cotando no dedo. Deixa eu ver aqui. Mansidão, domínio próprio. Tem 9. Não tem 9 frutos. Tá? Não existe frutos. O que existe é fruto. Todo estudante de teologia. Isso aqui vamos dizer, um princípio, né? Então não existe frutos, existe fruto. Então o fruto do Espírito é. Aí o que você tem aí? Amor. O fruto do Espírito é amor. Amor é o fruto. Aí você tem aqui, ó, o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor. Aí você tem alegria. Paz. Longanimidade. Bondade. Né? Bondade. Benignidade. Benignidade, bondade, tá? Paz, não tem uma ordem, vamos seguir assim mesmo. Bondade, benignidade. Aí vem fidelidade. Fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Aí. Então, o fruto do Espírito é, primeiro ponto, amor. Esse é o primeiro ponto. Quando você lê no original, o Novo Testamento, ele está escrito em grego. Tá? No original grego, está escrito que o fruto do Espírito é ágape. No original, no grego, tá? Ó, no grego. No original grego está escrito ágape. Ágape. O fruto do Espírito é ágape. Ok? Que traduzido aqui para a nossa língua portuguesa é amor. Se você procurar uma Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica, Novo Testamento escrito em hebraico, porque tem também
a Bíblia escrita em hebraica no Novo Testamento. Tá? Aquele aplicativo que os irmãos aí, os alunos receberam, lá tem. Então, se você olhar no hebraico, no Novo Testamento, o amor aqui em hebraico não é ágape, o amor no hebraico é ahavá. Ó, ahavá. Ahavá. Ahavá, que é no hebraico. Tá? Ahavá. No hebraico, o amor é ahavá. Se escreve assim, ó. Os irmãos estão com saudade do hebraico, né? Aqui é o re, ó. Ahavá. Ahavá. É o re no final. Aleph, re, o vav e o re, que é o H. Então, ahavá. Ahavá. Isso aqui é no hebraico, o ahavá. O ahavá, no hebraico, que é o amor, se nós perguntarmos para você o que é o amor, muitos, mas muitos vão dizer que o amor é um forte sentimento que você sente pela pessoa e vão dizer que o amor é um sentimento. Mas o amor não é sentimento. Ok? O amor não é um sentimento. O ahavá, para o judeu, o amor dentro do judaísmo não é um sentimento. É uma construção. O amor tem que ser construído, não sentido. É por isso que os pais fazem o casamento dos filhos, eles já preparam o casamento, porque eles acreditam que o amor ele é construído, o amor ele é construído na convivência, na participação, no dia a dia, se constrói esse amor. Esse amor não é um sentimento, mas é uma construção. Ó, abra a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Efésios 3, do 17 ao 19. Ó, vamos ver se é Efésios mesmo. Eu tenho mania de errar aqui. Efésios capítulo 3, do 17 ao 19. Olha o versículo 17. Para que Cristo habite, para que Cristo, ó, vamos lá devagar, ó. Para que Cristo, vamos aqui, ó. Tá? Aqui é você. Então, olha aqui, versículo 17. Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, aqui também no original você vai ler ágape, mas no hebraico, ahavá. Então, para que possa perfeitamente, olha, oro para que, estando arraigados e fundados no ágape, ó, para que Cristo, ó, que é o Espírito Santo, que representa Cristo, para que o Espírito Santo que habita em você, eu oro para que Cristo habite, more, se fixe no seu coração. No seu coração. Para quê? Para que, estando arraigado, né, para estar ali conectado, arraigado e fundado em amor, para estar conectado em ahavá. Em ahavá, em ágape. Para estar conectado em ágape, em ahavá.
para que o Espírito Santo agora comece a construir e que o Espírito traga este amor que é de Deus para você. Então, é o Espírito Santo que vai te demonstrar, que vai fazer crescer, que vai construir na sua vida o ahavá ou o ágape, que não é um simples sentimento, mas é algo que provém de Deus para ser construído em você. Olha o versículo 18. Fundados em amor, possais, versículo 18, Efésios 3:18, possais compreender, perfeitamente compreender. Mas compreender o quê? O que nós vamos compreender? Para que possais perfeitamente compreender com todos os santos, então para que você possa, ele vai estar arraigado, fixado no seu coração, para que você possa compreender com todos os santos qual seja, olha aqui, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Profundidade. Olha aí. Profundidade. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo. E conhecer o ágape de Cristo. E conhecer o ahavá de Cristo. Olha como é profundo o ahavá de Deus. O ágape de Deus não é um sentimento, mas é uma construção. Todo edifício, para ser construído, na planta tem que ter comprimento, largura, altura e a profundidade do alicerce. São as 4 plataformas de uma construção, ou as 4 características de uma construção. Então, o Espírito de Deus vai te fazer entender esta profundidade que é o ágape, esta profundidade que é o ahavá. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Isso aqui dá uma aula só nisso, irmãos. Eu não posso entrar aqui nos originais, vai dar uma aula só nisso. Então veja bem, olha aqui, vamos marcar aqui. Para que possais perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, esse ahavá, esse ágape, esse amor, ele possui largura, comprimento, altura e profundidade. Eu não vou mais além disso, porque se eu for, eu vou ter que colocar tudo aqui, e aí, mais para frente, nos níveis mais altos da teologia, nós vamos estudar mais profundamente o amor, e nós vamos ver que é muito maravilhoso. Então, isso quem vai fazer você entender é o Espírito, tá? Olha o versículo 19. Após você entender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, olha o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede, vai além todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa gloriosa. Então isso excede. O amor, você tem que se conhecer a largura, comprimento, altura, profundidade do ahavá, do ágape, que excede, vai além de todo entendimento. Então você não vai conseguir entender a profundidade. Ele excede somente através do Espírito Santo. Então, uma pessoa
que não se entregou para Cristo, que não tem o Espírito Santo, nunca vai entender o amor de Deus. Nunca vai entender. O carnal nunca vai entender o amor de Deus. Para entender o amor de Deus, que é o fruto, só pode ser entendido, só pode ser produzido através de uma vida perpetuada, de uma vida mergulhada, de uma vida propícia ao Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Você quer entender o amor de Deus? Mergulhe no Espírito Santo. E aí você vai entender o amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é... Então, quando você vê aqui, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é... Aí temos aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, essas características, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 características que se referem ao amor, ao ágape, ao ahavá. É profundo. O ahavá. Agora, olha o amor dentro do hebraico. Se você for fazer uma interpretação das letras, o que é? Letra Aleph. Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Nós estudamos já essa letra. Os alunos aí do hebraico já fizeram esta letra. Aleph. Aleph, ela é a conexão do divino e o terreno. Tudo começa com Aleph. Ele tem o Vav no meio, é o Vav, um Iod. O Iod para Deus e um Iod para a terra. Vav, Aleph, esse Vav. O Vav, ele significa prego, o que fixa, que está fixado. Então nós encontramos no Aleph o próprio Deus que está fixado entre os céus e a terra, que ele deu a sua vida para fixar, para unir, trazer de volta o que se perdeu. É o Aleph. O Aleph, que é também a primeira letra de Adonai. De Adonai, que é Senhor, Deus. Que é também a primeira letra de Elohim. Elohim. Que é a primeira letra do Et. Essa partícula não definida que aponta para aquele que é, que era e que há de vir, para o alfa e o ômega, princípio e o fim, de A a Z. Primeira letra do alfabeto. O Aleph é muito profundo. Não vamos nem fazer, mas só na letra do Aleph não vai longe. Aí a segunda letra é o Re. Aí, temos aqui o Re. Então, é o Deus. Olha, o Re. O Re, ele é uma janela. O Re, na sua pictografia, é uma janela. É uma janela. É a que dá a visão para o que está na outra dimensão. Você vê o que está, tanto o que está dentro como o que está fora. A janela é o ponto de visão, uma visão além. Uma visão que transpassa dimensões. E nós temos aqui dois Re, nós temos 2 Re aqui no amor, 2 Re. O amor de Deus, a janela por Deus e a janela de Yeshua. Temos aqui os dois presentes, que também estão presentes no tetagrama. Iod Re, Vav Re. Olha que coisa linda. Então esse amor, ele vem direto de Deus. Vem direto desse Deus triuno, que vem direto dele, o Ahavá. E temos aqui o Beit, que está sem a pontuação para B, que se torna V, mas é o Beit. O Beit que representa o quê? Que representa a casa. O Beit é o armazém,
é a casa espiritual da onde provém todas as coisas, da onde vem toda a criação. O Beit está contido, é a primeira letra da Torá. Bereshit. Bereshit bara Elohim. Bereshit, no princípio, o início, é do Bereshit, é do Beit que sai todas as coisas, é do Beit que Deus promove toda a criação. Então, este amor, Ahavá, é profundeza de Deus no homem. Então, você não vai conseguir, meu irmão, discernir este amor que excede todo o entendimento. E aí você vai ler, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, que ele fala do amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse Ahavá, não tivesse o ágape, de nada seria. De que adianta eu dar a minha vida para ser queimado por alguém se eu não tiver o Ahavá, se eu não tiver ágape? Nada seria como um sino que tine. De que me adianta pegar todo o meu dinheiro, a minha fortuna, distribuir entre os pobres, se eu não tiver o Ahavá em mim? Se eu não construir o Ahavá, o ágape, de nada seria. Então não adianta. Então, na realidade, irmão, o cristão que tem os dons, mas não produz o Ahavá, o ágape, para Deus, nada seria. Por isso que Deus diz, naquele dia lhes direi abertamente, apartai, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Por quê? Porque o Ahavá, o amor de Deus que excede todo entendimento, o ágape que provém, o eu sou que sou, não estava não vejo em você, eu não te conheço, eu não sei quem você é. Você não produziu o fruto, você não produziu o Ahavá. Tem que produzir, é produzir, irmão. O fruto do Espírito a árvore conhece pelos frutos. Produzir fruto digno de arrependimento. Produzir é uma produção, é uma construção que tem largura, uma construção que tem comprimento, que tem altura e tem profundidade. É muito forte o que eu estou falando aqui nessa videoaula para você. Eu sei que nós estamos no básico, talvez você não vai conseguir assimilar, mas em níveis mais aprofundados nós vamos estudar melhor sobre isso aqui, tá? Então, quando nós lemos lá em Gálatas, quando Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, 22, ele está dizendo o seguinte, ó, o fruto do Espírito é amor, ponto, amor. Aí temos lá 2 pontos, amor, aí tem uma vírgula. É o amor sendo alegre, ó, é o amor sendo alegre, é o amor tendo paz, é o amor sendo longânimo, é o amor sendo bondoso, é o amor sendo benigno, é o amor tendo fidelidade, é o amor sendo manso, é o amor tendo domínio próprio. Então não me venha falar que você não tem o dom do amor. Minha irmã, meu irmão, se você não perdoar o seu irmão, o amor de Deus não está em você. Tem pessoas que brigam dentro da igreja, coletividade, aí briga. Aí quando vai se reunir, um senta aqui, o outro senta acolá. Ele não consegue sentar junto. E, meu irmão, se você não perdoa, você não tem o Ahavá de Deus. E você está correndo risco de perder a sua salvação. Produza esse fruto. Enfrente, se humilhe. Outra coisa, irmão, se humilhar não é deixar que alguém pise em você. Muitos falam assim, não, irmão, o humilhado será exaltado. A Bíblia não diz isso. Não está escrito na Bíblia que os humilhados serão exaltados. Não fale isso, pelo amor de Deus. Não está escrito isso na Bíblia. Isso é distorção, é distorcer a palavra de Deus. O que está escrito, registrado, sacramentado nessa escritura gloriosa que nos dá a salvação, está escrito é que
aquele que se humilha a si mesmo, aquele que se humilha a si mesmo, é eu me humilhar a mim mesmo. Aquele que se humilha a si mesmo será exaltado, mas aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Então não é alguém te humilhando que você vai ser exaltado. Às vezes alguém te humilha, mas você é um camarada egocêntrico, você é um camarada exaltado. Aí você não vai ser exaltado por causa da humilhação. Essa humilhação não é imposta na sua vida por terceiro. Jesus diz que aquele que humilha-se a si mesmo, está escrito na Bíblia a si mesmo. Você tem que ter esse sentimento de descer. Você tem que ter esse sentimento que não é nada. Você tem que ter esse sentimento que você tem que amar o seu irmão. Isso tem que partir de você. Você, meu irmão, libere isso no seu coração. Deus está falando com você. Hoje Deus te pegou assistindo aqui essa videoaula. Jesus te achou assistindo essa videoaula. Vá até o seu irmão, ele querendo ou não querendo. Se ele te perdoar ou não perdoar, problema dele, é ele com Deus. Mas libere esse perdão, minha irmã. Libere esse perdão, meu irmão. Vai lá e diga para ele, olha, me perdoe. Mesmo que você não tenha sido culpado de nada, mas libere esse perdão. Porque você vai produzir o fruto chamado ahavá. Você vai produzir o fruto chamado no grego ágape. Você vai produzir o fruto chamado em português amor. É muito profundo. Maravilhoso isso aí. Então você tem que produzir esse fruto. E esse fruto ninguém produz em casa sozinho. Olha, eu tenho o costume de dizer o seguinte. Nós fomos criados para viver em sociedade. Tá? A Bíblia diz que, na Bíblia está escrito, na Bíblia diz não, né? A Bíblia está escrito. Na Bíblia está escrito que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. Aonde houver 2 ou 3, eu estou no meio deles. Então, Deus, ele trabalha também em coletividade. Essa questão de, eu vou adorar Deus na minha casa. Meu irmão, você pode até adorar Deus na sua casa, mas você não vai produzir fruto. A não ser que você produza o fruto na sua família, mas nem na sua família você produz fruto. Olha só. Quais são as características do fruto que é produzido? O fruto é amor. Quais são as características do amor? Primeiro, o amor tendo domínio próprio. Quando você está na sua casa, você diz assim, quem manda na minha casa sou eu. Olha só, quem manda na minha casa sou eu. Na sua casa, você faz o que você quer, porque é você que manda. Você senta onde você quer, você põe o pé onde você quer, você mexe no controle, põe no canal, a televisão no canal que você quer. E se alguém fala, fica quieto aí, a TV é minha, quem comprou fui eu. Os incomodados aqui que se mude, porque aqui quem manda sou eu. Você não vai produzir fruto. Por quê? Primeiro, porque você não vai ter domínio próprio. Segundo, você não vai ter mansidão. Terceiro, você não vai ter fidelidade a Deus. Você não reproduz o caráter de Cristo na sua casa, porque lá quem manda é você. Agora, quando você se reúne, quando você está numa sociedade, quando você está numa comunidade, quando você está na sua igreja, reunido com seus irmãos, aí, meu irmão, você tem que engolir um osso atravessado que desce arranhando a tua garganta. Eu quero falar, esse irmão eu não engulo, eu vou bater nele. Mas eu vou engolir, porque eu sou crente. E eu vou abraçar o meu irmão. Aí você está produzindo fruto. Deu para entender? Produzir fruto não é fácil. Produzir fruto é esse amor que tem domínio próprio. É uma construção. Você não quer abraçar o camarada, você não quer, mas justamente aí que está a construção do amor de Deus. Ó, vou ler aqui para você. Para nós encerrar aqui, deixa eu ler aqui para você. Ó, 1 aos Coríntios, ó, capítulo 13, que é o capítulo na Bíblia que mais fala sobre o amor, né? Capítulo 13, olha aí. Olha o versículo de número 4. Olha aí o versículo 4.
Vou ler para você. Você que está assistindo essa videoaula, você vai aprender a produzir fruto. Eu quero que você aprenda que não adianta você ter os dons, você tem que produzir fruto. Se preocupe mais em produzir fruto, porque os dons é consequência. É aquela mesma história que nós sempre lemos, é como a palavra de Deus diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Você está procurando tantas demais coisas que você esquece primeiro de Deus e a sua justiça. Não, Deus é o primeiro na minha vida. Mentira, você não é justo. É mentira, não é só buscar a Deus em primeiro plano, não. É muito mais que isso. Isso aí tem o quê? Tem largura, tem comprimento, tem altura e tem profundidade. Isso aí não é raso assim, não. Não, Deus é tudo em minha vida. Para mim, primeiro é Deus. Mentira, não é primeiro Deus. Deus não é primeiro na sua vida, não. Toma vergonha na sua cara, comece a produzir fruto, reconhecendo, olha, sendo manso, comece a produzir esse fruto. Se humilhe, que Deus vai te honrar. Reconheça que Deus é tudo na sua vida, que Deus vai te honrar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Olha aí. Ó, versículo 4. O amor, o ágape, o ahavá, é paciente. Já quebrou as pernas de um monte de gente que está assistindo esse vídeo agora. Eu sei que você está assistindo e fala, eita, o que eu menos tenho é paciência. Mas o ahavá por isso que é uma construção. Você vai ter que colocar, aprender a ser paciente. E como é que você vai aprender a ser paciente? Deus te dando tribulação, você passando nervoso, você passando, o irmão marcando com você para ir lá na campanha, você chegar lá na porta da igreja, a igreja está fechada, ninguém chegou e você tem que produzir fruto ali. Oh, meu Deus, cadê esse irmão que falou que vinha e não chegou? Meu Deus, minha vontade é ir embora. A sua vontade é ir embora, mas você vai construir o amor de Deus. O fruto, ele é produzido. Você tem que produzir. Não, mas eu vou esperar. Eu vou produzir. Deus trabalha no meu temperamento, me controla. Que o teu Espírito Santo, Senhor, que me adianta correr, sofrer um acidente ali e morrer. E aí vai começar a construir o amor. Você tem que aprender a produzir fruto. Deus, eu vou ficar aqui, eu vou esperar, eu tenho que produzir fruto. Produzir fruto, paciência. Paciência, vou produzir fruto. Olha aí, meu irmão. O amor é paciente. O amor, o ágape, o ahavá é benigno. Ô, irmão, eu queria ter tempo para falar de cada um. Eu queria ter tempo para falar de um por um. Mas como assim nos dons também não vai dar tempo. Mas Deus vai te esclarecer. Mas se você guardar o que é o amor, mais para frente nós vamos falar sobre isso. Ó, escuta aí. O amor, o ágape, o ahavá, não inveja. Não inveja. Não se vangloria. Não se ensoberbece. Olha o versículo 5. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Olha o versículo 5. Não se porta inconveniente. Então, é uma construção. Então, não é dizer da boca para fora eu tenho amor. Amor não se diz, amor se vive. Amor se constrói. Amor se manifesta pelo Espírito na sua vida. O fruto, você tem que separar o ahavá, que é uma construção, do amor-sentimento. Existe o amor de Deus e o amor humano. O amor humano é sentimento. Aí o amor humano tem o fraterno, o storge e o filéu, que são amores envolvidos no sentimento humano. O amor eros, que é do contato do homem com a mulher. Aí tem a ver sentimento, que o sentimento vai gerar, são amores humanos. O amor filéu, que tem a ver com o amor fraterno, o amor de amigos, o amor para com o próximo, é sentimento.
O amor storge, que é o amor familiar, o amor de irmãos, é sentimento. Mas o amor de Deus, ágape, não é sentimento. O amor de Deus é uma construção. Ele vai de encontro ao seu verdadeiro eu, ao seu ego. Meu irmão, você não quer, mas tem que amar. Não, Deus não me deu dom de amor. Que dom de amor? Esquece esse negócio de dom de amor. Amor não é dom. O amor é fruto e você tem que produzir. O Espírito Santo está na tua vida para produzir esse fruto na sua vida. Você tem que produzir. Olha aqui. Vou ler só mais um pouquinho para nós encerrar. Olha aqui. Versículo 6. O amor não se alegra. O ahavá, o ágape, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, ou fica feliz com a verdade, que aqui se regozija. O ágape, versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aqui, as características do amor. As características de como produzir o fruto. Esse ágape no grego, esse ahavá no hebraico. Então você tem que produzir, meu irmão, esse amor, tá bom? Tem que produzir. Ok? Meus amados, que Deus abençoe. Eu espero que você tenha separado o que é dom e o que é fruto e que você possa conhecer as árvores, conhecer os verdadeiros homens e mulheres de Deus, aqueles que foram escolhidos. Eles vão demonstrar os frutos pela sua maneira de viver, sua maneira de falar, sua maneira de ser, familiar, socialmente, no convívio. E nós temos que ter esse convívio. Nós somos criados para nos associarmos, fomos para viver em sociedade. Nós não fomos criados para viver isolado, sozinho, não. Não, eu não quero, isso me deixa nervoso. É aí que você tem que trabalhar. Trabalhe no seu temperamento, meu irmão. Deus quer mudar o seu temperamento e Ele vai usar o fruto para controlar o seu temperamento. O fruto vai regular todo o seu verdadeiro eu. Aí você vai demonstrar o amor de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero aqui dizer aos irmãos que estão fazendo aí o nosso curso de hebraico, nós vamos mudar o horário de transmissão das nossas aulas. Tá muito tarde, irmãos, está muito tarde e acaba se tornando muito cansativo para mim. Então nós vamos mudar o horário. Os irmãos aí que estão lá no hebraico, se os irmãos tiverem uma ideia de um bom horário de transmissão, que fique bom para todos, pode postar lá no nosso grupo, para nós analisarmos o melhor horário para estarmos fazendo essa transmissão. Deus abençoe, meus queridos, tá? Que Deus abençoe vocês. E agora vamos entrar na próxima aula. Amanhã eu vou mandar a prova da matéria e amanhã eu vou mandar a prova finalizando. Então essa semana foi para concluir essa pneumagiologia. Na próxima segunda-feira nós iniciaremos então o Evangelho. Nós vamos começar a matéria do Evangelho. E já vamos continuar agora, dia após dia, estudando a palavra de Deus novamente. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima matéria no nome do Senhor. Que Deus abençoe, viu? Fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.